dia a todos, meus irmãos. Dia feliz para nós, papais. Tenho uma palavra para você nessa manhã, Dia dos Pais. Uma palavra especial. Peço que você abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Marcos, no capítulo 9. Estarei fazendo a exposição do versículo 14 até o versículo 29. Quando eles se aproximaram dos outros discípulos, viram numerosa multidão ao redor deles e os escribas discutindo com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, ficou surpresa e, correndo até ele, o saudava. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão discutindo com eles? E um, do meio da multidão, respondeu: Mestre, eu trouxe até o Senhor meu filho, que está possuído de um espírito imundo. E este, sempre que se apossa dele, lança-o por terra, e ele espuma, range os dentes e vai definhando. Pedi aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Então Jesus exclamou: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam o menino até aqui. E eles o trouxeram. Quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente agitou o menino com violência e, caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso está acontecendo com ele? O pai respondeu: desde a infância. E muitas vezes o tenha lançado no fogo e na água para o matar. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Ao que Jesus respondeu: se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que muita gente estava se reunindo, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu ordeno a você, sai deste menino e nunca mais entre nele. E ele, gritando e agitando o tumulto muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que nós não pudemos expulsá-lo? Jesus respondeu: esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio da oração. Feche seus olhos, vamos orar em nome do Senhor Jesus. Deus, meus irmãos, a paternidade é uma experiência fascinante, porém desafiadora, né? Quem é pai sabe disso, né? Ser pai é responsabilizar-se por vidas, assumir o papel de protetor e provedor, ser espelho moral e espiritual para os seus filhos. Ou ao menos deveria ser assim, né? Pelo menos a gente aprende na Sagrada Escritura que deveria ser desse jeito. Na verdade, é que a responsabilidade demanda um esforço tremendo. A partir do momento que você assume um papel de responsabilidade, você assume uma liderança, existem pessoas abaixo de você, isso faz com que a gente dedique muito esforço, que a gente dedique muita energia para que as coisas deem certo. A gente se preocupa, a gente fica algumas noites sem dormir, a gente fica planejando para que as coisas aconteçam de forma adequada, de forma correta, para que as pessoas que estão debaixo da nossa liderança, debaixo da nossa responsabilidade, sejam motivadas. A gente planeja, a gente procura fazer com que as coisas aconteçam da melhor forma possível. Porém, nem sempre isso dá certo. Vira e mexe, a gente está fracassando.
Temos aqui a figura de um pai desesperado. Um pai que não tinha mais esperança, que a sua esperança já estava indo embora. Um pai que vivia uma dor absurda. Um filho que desde pequeno, desde criança, tinha crises epiléticas horríveis, provocadas por um demônio. Era uma doença espiritual. E essa doença não fazia só que o menino tivesse epilepsia, mas o menino também era surdo e mudo. Ou seja, uma criança que não ouvia, uma criança que não falava, e uma criança que recorrentemente tinha crises epiléticas. Uma situação extremamente desafiadora. Este pai desesperado ouve falar de Jesus. Sem dúvida alguma ele ouviu falar de Jesus. E ele procurou Jesus como a sua última esperança. Porém, ele não encontra Jesus. Ele encontra os seus discípulos. Os seus discípulos também tinham fama. Os seus discípulos tinham recebido a autoridade de Jesus para poder impor a mão sobre as pessoas e curá-las. E ele vai na esperança que os discípulos de Jesus trouxessem uma resposta que mudaria completamente a sua vida. Mas os discípulos de Jesus fracassaram. Eles não conseguiram expulsar aquele demônio. Para completar a confusão, os mestres da lei que faziam oposição a Jesus viram neste episódio uma oportunidade de desacreditar o mestre, de convencer as pessoas que Jesus também podia falhar. Então os mestres da lei começam a questionar os discípulos de Jesus por que eles não conseguiram expulsar aquele demônio. Afinal de contas, eles estavam usando o nome de Jesus para fazer isto. E eles já tinham feito um monte de obras maravilhosas. Os mestres da lei queriam tumultuar o ambiente. Eles queriam fazer com que as pessoas se tornassem descrentes de Jesus. Eles queriam que as pessoas perdessem a sua esperança. E provavelmente, eles estavam quase conseguindo. Porque os discípulos não tinham resposta. Discípulos apenas haviam fracassado. Todavia, repentinamente, surge Jesus. Jesus chega no meio da multidão e a multidão fica assustada com a presença de Cristo. A multidão fica maravilhada com a presença dele. Afinal de contas, o mestre chegou. Afinal de contas, aquele que está fazendo sinais e maravilhas absurdas no território de Israel chegou. E Jesus, sem saber de nada, mesmo sem saber de nada, ele chega no meio daquela confusão e pergunta: o que está acontecendo aqui? Qual é o problema? Por que vocês estão brigando? Por que vocês estão discutindo? Ao atacar esse rapaz, o diabo estava destruindo o sonho de uma família. Quanta dor, angústia e desespero vemos aqui. O mal, quando não é refreado, atua sem limite. Meus irmãos, hoje, nesse Dia dos Pais, infelizmente, nesta sociedade totalmente desordenada, temos muitas famílias destruídas. Temos muitas famílias sob o ataque de Satanás. Muitos pais que veem esse dia não com alegria, mas com dor. Porque o diabo atuou na sua família e destruiu a sua família. Nós vemos aqui uma família destruída pelo diabo. Uma família que não vive, uma família que sobrevive. Uma situação aterrorizante que assolava aquele pai, que quase desesperançado, sem saída para aquela situação,
pelo menos até aquele momento, procura Jesus como última esperança, esperando compaixão e ajuda. As pessoas estão em busca de esperança. As pessoas estão em busca de respostas. Porém, na maioria das vezes, os meios naturais não oferecem esta resposta. Mas hoje, neste lugar, nós temos uma resposta. Porque Jesus Cristo surgiu na cena. Jesus Cristo está entre nós. E Ele veio para poder nos abençoar. Em nossas vidas, nós passamos por situações semelhantes. O mal é real e está no meio de nós. A queda da humanidade lá no Éden provocou esta tragédia. Quantas pessoas buscam soluções para suas famílias? Solução para os seus problemas familiares, sejam eles ou sejam elas de ordem física, sejam problemas emocionais, problemas financeiros, problemas de um relacionamento, e não encontram. Quanta dor ao ver uma pessoa que você ama sofrendo e não pode fazer nada. Quanta dor a gente sente, né? Quando a gente está passando por dificuldade familiar, quanta dor a gente sente de ver uma pessoa sofrendo ao nosso lado, uma pessoa que está passando por uma situação de saúde, por uma situação de depressão, uma situação de angústia. Quanta dor a gente sente e a gente não pode fazer nada, né? Esse pai sentia a dor do seu filho e ele não podia fazer nada. Ele não tinha força para poder resolver aquela situação. Quantos fracassos acontecem quando partimos para a execução dos nossos projetos? Quantas vezes a gente já fracassou na vida? Quantas vezes, né, os pais, mesmo que queiram dar o melhor para o seu filho, quantas vezes os pais já fracassaram na educação dos seus filhos? Afinal de contas, a gente não é perfeito. A gente tenta criar os nossos filhos da melhor forma possível. Mas em algum momento, invariavelmente, a gente vai fracassar. A gente vai errar o alvo. Quantas vezes na nossa vida a gente teve situações problemáticas no convívio do dia a dia? Na condução profissional, nos nossos relacionamentos, na falência de um negócio. Porque nós vimos aqui nesse texto que os discípulos, em nome do Senhor Jesus, tentaram expulsar o demônio, mas fracassaram. Eles não tiveram êxito na missão. E a gente, não só como pai, mas como ser humano, em algum momento da nossa vida, a gente também vai fracassar. A gente também vai errar o alvo. A gente vai planejar alguma coisa e essa coisa não dará certo. E esse fracasso muitas vezes nos leva ao desespero. Nós colocamos toda a nossa força e a nossa energia em busca de respostas. Mas algumas vezes a gente encontra descrença e desesperança. Porém, meus irmãos, um pai, ele faz de tudo para poder abençoar e para poder proteger o seu filho. O pai faz de tudo. Eu lembrei de uma história, refletindo sobre esse texto aqui, eu lembrei de uma história, de um filme que eu vi há um tempo atrás, que conta uma história real. O nome do filme é Contagem Regressiva. Esse filme vai contar a história de um pai, chamado Nolan. Esse pai vivia nos Estados Unidos e a sua filha nasceu num momento muito difícil da região onde ele morava. A esposa vai ao hospital, a criança nasce, porém a esposa não resiste ao parto e morre. Morre ali. A criança sobrevive, mas a esposa morre. Então esse pai já tem que encarar a dor de um luto, a dor de uma tragédia familiar. Afinal de contas, agora ele tem uma recém-nascida para poder cuidar. A menina nasceu com problemas e teve que ser colocada na incubadora.
para ela poder sobreviver. Então, ela precisava passar alguns dias na incubadora. Porém, a região que ele morava foi atingida por um dos maiores furacões da história de todos os tempos, que foi o furacão Katrina, em 2003, nos Estados Unidos. O furacão Katrina, ele provocou uma tragédia absurda. Ele morava na cidade de Nova Orleans. Mais de 80% da cidade de Nova Orleans ficou embaixo d'água. Aproximadamente 1.800 pessoas foram mortas no furacão Katrina. A cidade ficou devastada. Para você ter uma ideia de qual foi o absurdo desta tragédia, durante alguns dias, a cidade de Nova Orleans viveu sob estado de anarquia. O governo perdeu o controle da população. Houve muitos episódios de violência e tragédia naquele lugar. E aquele pai está dentro do hospital com aquela criança. O hospital é evacuado. E ele não pode sair. Afinal de contas, se a menina saísse da incubadora, ela morreria. Para completar a cena, a energia do hospital acaba. Acaba a energia do hospital. Foi um estado absurdo em Nova Orleans. Estado absurdo. A energia do hospital acaba. E aquele pai só tinha uma saída. A incubadora tinha uma bateria manual e essa bateria tinha uma manivela. De 3 em 3 minutos ele tinha que recarregar a bateria manualmente, ficar girando a manivela. Aí a bateria tinha uma sobrevida. 3 minutos depois ele recarregava a bateria. Passava 3 minutos, ele recarregava a bateria. Neste período que ele ficou ali, durante alguns dias fazendo isto, ele teve que enfrentar pessoas que entraram para saquear o hospital. Ele teve que enfrentar a fome e a privação do sono. Afinal de contas, ele não podia dormir, porque era de 3 em 3 minutos, que ele tinha que girar a manivela. Quando as suas forças estavam quase esvarindo, quando ele não tinha quase esperança alguma, quando ele estava prestes a sucumbir, os paramédicos chegam no hospital e salvam aquele pai e aquela criança. Aquele pai e aquela criança são salvas no último minuto pelos médicos que chegam naquele lugar. Meus irmãos, esse homem desse texto, este homem aqui, este pai, ele estava vivendo o momento derradeiro da sua vida. As suas esperanças já estavam indo embora. Porém, ouça bem, porém, ele estava diante daquele que nunca falha. Ele estava diante daquele que não pode falhar. Parece que eu ouço a voz do céu agora gritando e dizendo: fica tranquilo, não perca a sua esperança, não perca a sua fé, não desista da sua família, porque os médicos dos médicos chegou. Os médicos dos médicos está entre nós. Jesus Cristo chegou. Jesus Cristo chegou para poder curar. Ele, com uma voz suave, ele diz para aquele pai: traz ele aqui para mim. Tragam ele aqui. Traz ele diante de mim. Eu vou restaurar. Eu vou cuidar para que tudo se resolva e o meu nome seja glorificado. A palavra que eu tenho para você nesta manhã é a palavra que Jesus falou para esse pai: tragam a mim. Está doendo? Tragam a mim. Está desesperado? Tragam a mim. Está prestes a sucumbir? Tragam a mim. Jesus está hoje neste lugar para poder abençoar a tua vida. Que não devemos ter dúvidas. Ele demonstra o seu poder, que não devemos ter dúvidas.
mas coragem para colocar todas as nossas dificuldades diante dele, porque ele pode prover. Ele declara: tudo é possível ao que crê. Aquele fala: meu Deus, Jesus, eu estou desesperado. Ele fala em lágrimas. Se o Senhor pode fazer alguma coisa, me ajuda, Jesus. Se o Senhor pode fazer alguma coisa, me ajuda. Jesus fala: se eu posso fazer, tudo é possível ao que crê. Essa é a resposta que Jesus vai dar para ele. Tudo é possível ao que crê. Ele vai responder a Jesus: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Meu irmão, mesmo em momento que te falta fé, Jesus estende a mão para poder renovar a nossa fé e nos ajudar para que a gente possa caminhar e prosseguir. Tudo é possível ao que crê. Não estabeleça limites para o que Deus pode fazer. Deposite aos pés de Jesus os seus dilemas emocionais e existenciais, porque eles têm solução. Aos seus pés temos um local seguro para colocar todas as nossas dificuldades, pois Jesus providencia condições para enfrentá-las. Ele nos ordena: tragam a mim. Por isso, devemos obedecê-lo e confiar no seu poder. Esta é a ordem de Jesus para mim e para você. Esta é a ordem de Jesus para você, papai. Esta é a ordem de Jesus para que você também, que não é pai. Tragam a mim. Confie no meu poder. Porém, meus irmãos, mesmo diante dos médicos, o diabo, ele não desiste. Os desafios, eles ainda persistem. O inimigo da nossa alma, ele é resistente. Em um movimento de desespero, ele lança aquele menino, ele gera uma crise epilética naquele menino. Quando Jesus se apresenta para poder curar, que o diabo percebe que ele não vai ter mais chance, que ele não vai ter mais vez, no último ato, ele demonstra toda a sua fúria, ele demonstra toda a sua malignidade. Ele joga aquele menino por terra e provoca uma crise epilética naquele menino absurda. Jesus impõe a mão sobre aquele menino e declara cura sobre a vida dele. Declara restauração. Declara bênçãos sobrenaturais sobre a vida daquele rapaz. Essa crise é uma crise tão absurda que as pessoas estavam presenciando aquilo. Eles chegam à seguinte conclusão: o menino morreu. Ele está morto. Qual então foi o absurdo daquela crise? Todavia, mesmo que as coisas se apresentem como se estivessem mortas, acabadas, ou sem qualquer vestígio de esperança, Jesus providencia a vida. Aquele menino estava morto aos olhos humanos, mas Jesus estendeu a mão àquele menino e falou: levanta, meu filho, porque eu vou curar você. Meus irmãos, eu vejo a mão de Jesus estendida para alguns aqui, dizendo o seguinte: ó, levanta a tua cabeça, ergue a tua cabeça, que eu estou junto com você. Eu estou junto contigo. A sentença de morte pode até estar sendo declarada na tua vida, mas eu declaro agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, vida. Eu declaro vida. Eu declaro vida. Sabe por quê? Em Lucas, vai dizer que quando aquele menino foi levantado, todos ficaram maravilhados com a glória de Deus. Eu declaro vida sobre a tua vida, para que todos fiquem maravilhados com a glória de Deus. Jesus restaura aquela família. Jesus restaura a sorte daquele pai. Para uma sociedade como a sociedade do Israel do Segundo Templo, isto era importantíssimo. O seu filho daria continuidade ao legado da sua família.
a sua família não acabaria ali. O seu filho geraria descendência e traria descendência para aquela casa. É isso que Jesus faz na minha e na tua vida, meu irmão. Onde existe morte, ele produz vida e produz vida em abundância. Deus é especialista em transformar realidades. Mesmo que o cenário seja de morte, ele restaura e vivifica. Aquele pai confiou na palavra de Cristo, por isso obteve o milagre, nos encorajando a superarmos nossa descrença, confiando plenamente no seu poder. No momento que eu tiver, isso aqui é a primeira lição para mim, no momento que eu tiver descrente, no momento que eu não acreditar mais, que eu estiver prestes a desacreditar de tudo, hoje eu aprendo nessa palavra que eu e você precisamos confiar no poder de Deus. Confiar que Jesus tem poder. Confiar que Jesus tem poder para restaurar a sorte. Por isso, precisamos olhar para a cruz, pois ela testifica a vitória de Jesus sobre a morte, para termos a nossa fé nutrida e resistirmos às mais terríveis adversidades. É na cruz que nós encontramos resposta. É na cruz que nós encontramos consolo. É na cruz que nós temos a nossa esperança renovada. Porque Jesus Cristo é especialista em curar e é especialista em transformar vidas. A boa notícia é que mesmo hoje, neste tempo que a gente vive, que é um tempo de descrença, que é um tempo de desconstrução dos papéis sociais, inclusive do papel de pai, do papel da figura de pai. A boa notícia é que Deus ainda cura. Ele é o nosso Pai amoroso, que jamais nos abandona. Ele deu o seu bem mais precioso para morrer na cruz em nosso lugar, o seu Filho Jesus Cristo. E através da morte de Cristo na cruz do Calvário, possibilitou a condição para que eu e você pudéssemos chamar Deus de Pai. Para que nós fôssemos determinados como filhos de Deus, herdeiros de Deus, adotados por Deus. Então agora nós temos a prerrogativa e a legitimidade de chamar Deus de Pai. Ele é o nosso Pai. E Ele reservou uma herança. Ele reservou uma herança lá na glória para mim e para você. Ele reservou uma herança através de uma promessa irrevogável. Ele prometeu que nós seríamos os seus filhos e que ele separaria um lugar para que nós possamos ou pudéssemos viver com ele eternamente. E esta promessa não pode ser revogada. Em um mundo tão imerso em apostasia, onde a insegurança impera, somos alertados a ser vigilantes. Porque no final os discípulos vão perguntar para ele, por que a gente fracassou? Por que a gente não cumpriu a missão? Por que a gente não pôde fazer um milagre? Ele vai dizer, meus filhos, está faltando uma coisa para vocês. Sabe o que está faltando? Jejum e oração. Vida devocional constante. Então nós somos alertados por Jesus a sermos vigilantes para que a prática do jejum e oração seja permanente na nossa vida, para que nós possamos focar no que realmente importa. Com Jesus nós podemos vencer os nossos desafios. Mesmo que os seus filhos pareçam perdidos, não desistam deles. Mesmo que a tua família pareça perdida, não desista deles. Mesmo que o teu pai seja um pai problemático, não desista dele. Porque ele pode até não ter um relacionamento com você, isso é muito comum.
mas Jesus pode fazer o milagre da salvação na vida dele. Não desista, porque o nosso Pai está no céu para suprir todas as nossas necessidades. Mas, pastor, eu não tenho pai para comemorar o dia do pai, o dia dos pais hoje. Irmão, você tem um Pai Celestial que está lá no céu, isso que importa. O Pai Celestial supre as necessidades que os nossos pais biológicos não podem suprir. Mesmo que você esteja enfrentando uma situação extremamente difícil, Jesus pode prover. As nossas dores podem ser sanadas, mesmo que pareçam sem sentido. Há solução. Jesus é a fortaleza que nos protege e guarda de toda a calamidade. Meus irmãos, este homem aqui, ele não tinha mais esperança. A esperança dele estava praticamente acabada. Mas num dia comum, num dia que ele menos esperava, ele se deparou com a sua última esperança. E esta última esperança é Jesus Cristo. Então, mesmo que você não tenha mais esperança, olhe para Jesus, olhe para a cruz, olhe para a obra que ele fez na cruz em nosso favor, porque esta obra gerará esperança no nosso coração, para que eu e você possamos viver os milagres e as maravilhas de Deus, para que a nossa vida possa ser completa e preenchida da presença dele. Que Jesus seja glorificado no nosso meio. Que nesse dia dos pais, Jesus possa preencher a nossa alma de esperança, para que a gente possa viver os milagres e as bênçãos abundantes dele na nossa vida. Feche seus olhos e vamos orar em nome do Senhor Jesus.